Mano, é uma pergunta que eu não fiz pra ninguém aqui. E que eu fiquei muito curioso e falei assim, cara, como é que eu não entrei nessa polêmica com ninguém? E vou gostar muito, que é uma polêmica que eu quero trazer pra novas pessoas, que é o seguinte. Eu assisti recentemente um filme da Netflix, Depois do Fim do Mundo. Um filme da maravilhosa Sandra Julia Bullock. Roberts. Julia Roberts. Sorriso mais bonito de Hollywood, como eu gosto do sorriso Eu daquela sempre mulher. confundo a Julia Roberts com a Sandra Bullock. Mas faz, pra quem cresceu nos anos 90, faz muito sentido esse comentário. Com o Mahershala Ali, que é um baita de um ator, Kevin Bacon, Ethan Hawke, uns atores muito bons nesse filme, por incrível que pareça. Assim. E esse filme, ele comete uma parada que deixa as pessoas muito bravas na internet, que é o maravilhoso filme sem final. Tá. Que a gente pode colocar aí o Entre Abelhas, um filme brasileiro Sim. que não tem final. Inception é um filme que não tem final. E é muito comum essa coisa do... O Poço é um filme que não tem final. E é muito comum, né? Esses filmes que... Vamos falar de série. Sopranos é uma série sem final. O final é bastante claro. É bem claro, mas as pessoas não tem final. Sim. Não tem final. Sim. Por que as pessoas se incomodam tanto com um filme onde o final não é claro, óbvio e desenhado? Sim. Primeiro assim, tem final, né? Porque de uma maneira muito óbvia, o primeiro plano do filme é o início do filme, o último plano é o último plano do filme. Então a história se encerrou. Apesar de ela se jogar pra frente, ela se encerrou. Por que eu preciso de começar com isso? Porque o cinema vai ser uma arte que o André Bazin, que é um importante autor do cinema, que é um autor da teoria realista do cinema, vai nos direcionar a essa perspectiva onde o cinema tem uma ontologia realista. O que significa isso? Significa que o cinema que a arte caminhou ao longo da história, as técnicas da arte caminharam ao longo da história em direção ao realismo, diria o André Bazin. Ou seja, desde lá da galerinha pintando nas cavernas, já estavam pintando ali, representando, e arte é isso, é a representação, uma representação humana, tá? E aí, o que é arte? É uma representação humana que vai ser sentida, vai ser lida de acordo com contextos históricos. Então, a arte sentida lá é outra coisa da arte sentida no capitalismo industrial. Então, por isso que videogame é arte. Não entra nessa briga. Não vou entrar. Não é briga, eu adoro o PH, tá? Eu te amo, PH, te amo. É só com discordância, normal. Mas, enfim, então o André Bazin ele vai nesse caminho, dizendo pra gente, portanto, que toda técnica ao longo da história vai em direção ao realismo. Dizendo, portanto, pra gente que há um mito fundador de qualquer arte, de qualquer técnica revolucionária, na verdade. Aí o André Bazin ele vai citar pra gente, por exemplo, o mito de Ícaro, que é o mito lá onde o rapaz constrói asas pra poder voar, voa muito perto do sol, cai, enfim. Que seria um mito fundador do desejo de voar do homem. E aí que seria como resultado, por exemplo, o avião. Mas o avião não responde ao mito inicial, porque o homem não tem asas, né? Mas é uma técnica que deseja se aproximar desse desejo. E no cinema, o André Bazin vai chamar isso de mito do cinema total. Que é um desejo, portanto, na arte ou na representação da natureza, de representar essa natureza tal como ela é, como duplo da natureza, de capturar a natureza na nossa frente. E de fato, ao longo da história, o desenvolvimento técnico vai em direção a essa tentativa de capturar a natureza. Inclusive, o Jordan Peele faz em Nope um pouco sobre isso, né? Sobre como o homem a primeira captura da história do cinema é de um homem negro em cima do cavalo e como esse homem negro em cima do cavalo foi esquecido ao longo da história. É maravilhoso, Nope. É o meu filme favorito, do Peele. Mas ali a gente já começa a discutir justamente essa ideia de como a técnica ela vem não para a arte, a técnica do cinema não vem para a arte, mas sim para responder a esse desejo inicial de capturar a natureza na nossa frente como ela é. Certo. E o cinema, para o Bazin naquele contexto, era a arte que melhor respondia a esse problema. Por quê? Primeiro porque ele é a arte que mais se confere na realidade em relação à pintura, à escultura, etc. A gente está falando de um autor que está discutindo isso tudo na década de 40, 50, tá? Ele responde melhor a isso por quê? Porque chega movimento, existe a captura imediata, projetiva, né? Enfim, e dentro do cinema, esse desenvolvimento técnico também vai em direção a esse realismo. Vem o som, porque a realidade tem som. Vem as cores, porque a realidade tem cor. Vem o CGI, para
fazer coisas, e dentro do CGI, o melhor CGI é o mais realista. Sim, em termos técnicos, quanto mais realista, melhor. A gente já discutiu por que não é assim que funciona artisticamente. Fazendo com que, inclusive, na atualidade, a gente discuta o que é realidade a partir dessa manipulação do CGI, do deepfake, enfim, é a pós-verdade que está inserida na lógica da pós-realidade no cinema. Mas, enfim, isso tudo para dizer que o cinema é a arte que confere essa relação com a realidade, com o tempo vivido, com o tempo presente. Faz sentido para o cinema o que não fazia tanto assim, apesar de também faz, nas outras artes, portanto, filmar a vida como ela é. O André Bazin já falava pra gente sobre essa característica ontológica do cinema com realismo, porque ele confere essa autoridade fotográfica. O que é autoridade fotográfica? É essa capacidade de, ao dar um play na câmera, ela mostra em movimento a realidade frente a ela. Ponto. O que faz com que o espectador sinta essa autoridade com a realidade, portanto, sinta o cinema, a imagem, como uma verdade. O cinema é sentido como verdade. Portanto, faz sentido ao cinema mostrar esse mundo tal como ele é, frente a gente. E o mundo não é fechado. O mundo não se fecha. O mundo ele não tem um início, meio e fim fechado. As histórias não se findam no mundo, elas continuam. Elas são vida, até a morte. Mas elas se estendem para além do final do filme. Então faz sentido para o cinema documentar a imagem, documentar a ficção. Essa que é a parada. O Eric Romer, que vai ser um outro autor muito... que ficciona a lógica documental do cinema. Isso não significa fazer documentário, tá? O Eric Romer parece que está fazendo documentários sobre seus personagens. O Abbas Kiarostami, que é um diretor iraniano da década de 90, é um outro cara que parece estar fazendo documentários sobre seus personagens. O cinema de fluxo, atualmente... O Winterbottom fazia muito disso também, né? Qual? Michael Winterbottom. Não lembro. Eu lembro que eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade, era muito sobre isso, assim. Não lembro. O filme dele, às vezes, você fica meio... Porque ele tem narrativas reais na história dele, então... se você pega um filme como Close Up, do Abbas Kiarostami, é muito sobre isso. Você tem um personagem ficcional, mas você conta a história desse personagem ficcional de uma maneira que parece que é um documentário sobre esse personagem ficcional. Mas não é um documentário. Não é um documentário como... O que eu quero dizer é que não é aquele tipo... Documentary. Não é isso. Parece que que ele está contando essa história de maneira fluxo, num fluxo constante, onde o final não faz sentido fechar. Sabe? A vida não se fecha. A vida não tem causa e consequência direta o tempo inteiro. Mas será que não é por isso que as pessoas se revoltam? Porque eu vou buscar no cinema uma coisa que eu não tenho na vida? Sim. Parte muito disso. E aí, essa revolta vai muito em direção à lógica da construção desse padrão de Hollywood, histórico de Hollywood. Hollywood sempre atuou, e aí você vê livros como o do Sid Field, né? O famoso livro de roteiro, terrível, né? Que ele constrói justamente essa ideia de... Bom, roteiro é isso, é causa e consequência, sabe? É causa e consequência, lógica de filme de 3 atos, e é isso, vambora. E aí você constrói, historicamente, quando você oferta esse tipo de produto historicamente a partir de Hollywood, que é uma lógica de produção monopolista no mundo, a gente assiste muito mais filme americano de qualquer outro lugar, inclusive brasileiro. E é esse tipo de lógica que se reproduz, de causa e consequência, onde a consequência final é para finalizar, é início para apresentar o personagem, desenvolver e finalizar a história. Ponto. E a história tem que ter fim. Hollywood contou isso pra gente desde sempre. Conforme essa técnica vai cada vez mais em direção ao realismo, a gente chega no digital, por exemplo, cara, a história tá para além desse fim. A história tá para além disso. E não é nem... que muita gente, quando vai falar para as pessoas, olha, não, mas final aberto também é legal, porque você constrói a história do fim. Não é para isso. Não é para construir a história. Acabou. O filme acabou ali. Aquele é o fim. É o que eu disse no início. Tem o início e o último frame do filme é o fim. Só que, enfim, toda essa problemática está muito em volta desse padrão que foi construído. O que vem em reação a isso acaba sendo sentido de maneira... Mas não acaba tendo um... Porque assim... Eu vou citar um exemplo aqui que pra mim é clássico, assim, de como as pessoas odeiam final aberto desde sempre. Que é Dom Casmurro. Tá. A gente discute até hoje Pô, mas aí... se traiu ou não traiu. Tá.
Porque eu sinto que talvez as pessoas buscam na ficção uma realização. Respostas. E você dá uma obra e você fala pra pessoa assim, não, aprecia a obra. Não, mas eu quero a resposta. Não, a resposta é a obra. Sim. É quase um objetivismo que a gente tem num consumo, né? Tipo, não, eu quero que você me explique. É isso. Mas isso você respondeu bem. Assim, isso está muito relacionado ao processo de produtificação da arte após capitalismo industrial. Mas historicamente, você pega um filme, esses debates, Bentinho traiu ou não traiu e tudo mais. Se a gente vai antes, lá no Goethe, fazendo o sofrimento do jovem Werther, o sofrimento do jovem Werther causou na sociedade uma onda de suicídios, sabe? Muito louco. Então... O Sherlock Holmes. Sim. A morte do Sherlock Holmes foi... Então, é uma parada que a arte, ela promove esses encantamentos que estão para além das respostas dadas. Não importa o que o diretor ou que o autor quis dizer. O que importa é como aquela obra que, ao ser lançada ao mundo ela pertence. É a morte do autor, né? É como ela é sentida. Como o autor morre quando esse filme é lançado ao mundo, né? E aí a gente debate até hoje essa questão, que nem é uma questão relevante, pelo menos para mim, no livro do Machado de Assis. Se traiu ou não traiu, dane-se, assim, sabe? Mas que lança pra história, sabe? Que abre a parada para outras questões. Eu não acho nem que é dane-se, sabia? Eu gosto muito do Dom Casmurro, é meu livro favorito da vida. Assim. Maravilhoso. Eu não acho que é dane-se. Eu acho que não existe a resposta. Sim, não existe. Mas a pergunta é o cerne da obra. Entendeu? É você, tipo, é você ver... É tipo quando você vê um filme que você fala assim, quem tava certo? Era esse ou era esse? Sim. Fogo contra fogo. Sim. Pra quem que você torce? Foda-se pra quem você torce. Sim. A obra é você Sim. estar na dualidade do estou torcendo por alguém ou não. Isso é melodrama, né? É uma das características fundamentais do melodrama. Você criar uma ambiguidade moral, né? É você botar o certo contra o errado com o duvidoso e tudo mais. É você botar, por exemplo, um filme como Amor à Flor da Pele, né? Não sei se você chegou a assistir, mas pegar um filme do Clint como As Pontes de Madison. São filmes semelhantes nesse sentido, porque são casais que estão traindo seus cônjuges, né? E a gente se pega torcendo pra traição. Prenda-me se for capaz. Sim. Você tá torcendo pro vilão. Sim. Você pega torcendo pela traição. Porra, caraca, fica logo com ele. O Amor à Flor da Pele, o Wong Kar-wai ainda faz uma tática ali de não mostrar o parceiro deles. Os parceiros dele estão ali o tempo todo, mas eles nunca são mostrados. Então você não tem nenhum apego a eles. Sabe quem faz isso? Muito bom também? O Scorsese no Lobo de Wall Street. Sim. Perfeito. E aí você se pega torcendo pela traição. E é essa ambiguidade moral do melodrama. Você é posto numa ambiguidade moral da sociedade, onde essa sociedade está imperando sobre esses personagens a não fazer determinada coisa, mas eles querem muito fazer aquela coisa. E aí vai muito aquela infantilização que a gente conversou antes. Cara, faz. Eu quero muito que você faça. Eu não posso fazer na minha vida, mas eu quero muito que você faça. Porque é quebrar os paradigmas morais da sociedade, quebrar as regras. O melodrama trabalha muito com essa ferramenta, com a simplicidade das ações para atingir emoções profundas, ambiguidade moral e aproximação com as dores do personagem. São características do melodrama, que estão muito na Fórmula Marvel, inclusive. Acabei de puxar aqui uma lista de filmes com final aberto aqui, maravilhosos. Tem muitos filmes. Ilha do Medo. Ilha do Medo, sim. O Old Boy. Old Boy nem é tão não aberto assim, é fechadinho. É porque ele não fala o que aconteceu. Mas você saca. Saca. O Amnésia não é tão aberto, não. O Parasita. E o maior final aberto da história do cinema aqui. Puta, é verdade. Você lembra qual é o maior e o pior? Não lembro. 2001, Odisseia no Espaço. Sim. Você precisa ler um livro pra você entender, afinal. Sim. Mas esse é um outro debate até, pra quem entender. Né? É que o 2001 eu entendo quem fica frustrado, porque eu fiquei. Sim. Você termina o filme e você tipo... E esse bebê é o quê? Sabe, de onde veio o bebê? Assim, começou uma viagem de ácido aqui, do nada um bebê. Tava tudo tão aqui, né? O bebê tá olhando pra terra pra quê, cara? Pô. Mas vem muita gente vem no meu Instagram e vem perguntando pra mim assim,
assisti esse filme aqui, não entendi porcaria nenhuma, mas adorei o filme, me explica. Eu falo pra ele, por que eu vou explicar o filme pra você, pra tirar a experiência que você teve? Por que eu vou mutilar a sua experiência? Por que eu vou tirar de você uma coisa que você gostou, que você amou? Então assim, eu não sou explicador de filme. Essa é a parada. Eu sou crítico, sou professor. Eu não sou explicador de filme. Eu sou o cara que, de acordo com a minha função, meu papel é fazer com que você tenha uma experiência ampliada sobre aquilo. Não te dar um caminho único. E a explicação é isso. É você pegar um filme, explicar aquela obra e resolver, portanto, na mente daquele espectador que esse é o único caminho possível de uma arte. E aquilo que a gente falou. Uma obra de arte lançada ao mundo ela pertence. Então toda a relação semântica com uma obra de arte pertence a cada um que vai assistir. É claro que o diretor, ele caminha, ele faz direções durante a obra, mas essas direções não cabem enquanto resposta definitiva no momento em que a pessoa vai assistir. Não cabe, sabe? É outra coisa até que eu falo. O diretor que explica a sua obra é estranho. Não. É minimamente estranho. Posso falar pra você? Eu prefiro ver 1000 teorias no YouTube. Sim. 1000 teorias. Do que quando o diretor fala. É tipo Mãe. Sim. O Aronofsky, ele fez turnê mundial de vai explicação. Tomar no cu. Não, vai tomar no cu. Fraco. Pra mim é fraco. Sim. Pra mim é fraco. É tipo você pintar um quadro e falar, gente, ó, a Virgem Maria aqui significa não sei o quê. Mas, porra, velho, você pintou a porra do quadro. Deixa as pessoas fuder a porra da cabeça um pouco, sabe? Sim. Pra mim, esse é um pouco de vontade de pessoa bater no palmo. Nossa, que metáfora linda. Deixa os outros se fuder com essa porra. E eu até acho um filme interessante, tá? Eu não acho um filme ruim, mas... Porra, pra que fazer turnê mundial de explicação do filme? Não faz sentido. Eu prefiro as pessoas me falando o que acharam. Sim. É tipo Não Olhe, o Nope. Sim. Eu prefiro ler todas as teorias que todo mundo fala. É sobre maltrato de animal, é sobre o cinema negro, é sobre direito não sei o quê, é sobre espetáculo. Sim. O cinema espetáculo. Pô, adoro todas as teorias. E que nenhuma delas são excludentes. Essa que é a parada da crítica, quando eu digo pra você. Eu não vou dar uma resposta definitiva. Eu vou ampliar o debate e as outras teorias não são tão ali pra ser excluídas. E é que nem nós também. Pô, mesma coisa. Por quem fez o bagulho de nós? Não me importa. Sim. Mas se o porra do Jordan Peele me senta pra me explicar aquilo, eu fico puto. Fala, vai se fuder. Por que você fez esse filme então? Porque quando ele explica, parece que aquela é a verdade absoluta. Quando tira todo o tesão do rolê do inventei isso aqui na minha cabeça. Na minha cabeça essa teoria é óbvia, assim. Porque aí você vai assim, tipo... Você vai lá, assiste, você cria todo um debate crítico acerca daquilo, aí o diretor vai lá e fala assim, não, é sobre isso aqui, na verdade. Aí quando você fala isso aqui, a galera fala, não, mas o diretor disse que era isso. Foda-se que ele disse. Ele tirou todo o tesão, né? O filme acho que era um rolê de imaginação de você também. Sim, perfeito. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Felipe Leão. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!